À medida que a névoa matinal se desfaz sobre o rio Plenty da Austrália, uma miríade de vida selvagem desperta. A mamãe galinha d'água conduz seus pintinhos correnteza abaixo, enquanto o estridente cacarejo da cacatua e gorjeios tagarelas enchem o ar. Entre as inúmeras espécies que habitam esta região, há uma em particular que se destaca das demais. Uma das criaturas mais respeitadas por sua antiguidade. Um mamífero primitivo e misterioso que existe desde muito antes do despertar da era humana. Esquivo, charmoso e intrigante, este animal há muito é considerado uma das criações mais fascinantes da natureza. O ornitorrinco, um sobrevivente silencioso. Poucas criaturas intrigaram tanto o homem quanto o ornitorrinco com bico de pato. Quando o primeiro espécime chegou à Inglaterra em 1798, foi imediatamente taxado como sendo uma brincadeira. Devia certamente ser uma piada de algum taxidermista, um bico de pato costurado ao corpo de um pequeno mamífero peludo. Afinal de contas, isso já tinha acontecido antes. As chamadas sereias trazidas do Extremo Oriente acabaram sendo cabeças e troncos de macacos costurados a rabos de peixe. A controvérsia sobre o ornitorrinco não parou aí. Além do bico de pato e um corpo peludo, que outro animal é palmípede, bota ovos, mas também amamenta seus filhotes e nada como um peixe? Essas características assombraram os cientistas desde que o primeiro ornitorrinco foi capturado a nordeste de Sydney em 1797. Mesmo hoje, pouco se sabe sobre essa criatura tímida e reservada tão identificada com o continente australiano. Estudos sobre ornitorrincos revelam que são abundantes nos lagos e rios ao longo da costa oriental, desde o Queensland no norte até as regiões mais frias da Tasmânia. As partes oeste e noroeste da Austrália são em geral consideradas secas demais para proporcionar um habitat adequado para o ornitorrinco. Mas parece que houve época em que habitavam todo o continente. Crocodilos de água doce e salgada vivendo nos riachos e rios da região podem ter contribuído para reduzir seu número. É impossível estimar sua população total devido à limitada pesquisa e o caráter reservado do ornitorrinco. Enquanto a maior parte das pessoas já testemunhou as peripécias daquele outro australiano, poucas tiveram o privilégio de penetrar o mundo particular do ornitorrinco. Este pequeno mamífero, raramente medindo mais de 50 centímetros de comprimento, passa 95% do tempo debaixo d'água ou em tocas. Em razão disso, raramente é avistado, reforçando a teoria popular de que seu número está diminuindo ou que a espécie está ameaçada. Hoje, o ornitorrinco não é considerado raro, porém vulnerável. Para um animal que lutou contra as adversidades da sobrevivência por mais de 110 milhões de anos, essa condição não é nenhuma surpresa.
3 horas da manhã e uma noite passada na fria umidade da mata australiana está compensando. Após resistir durante dias, o Rio Plant finalmente concedeu um presente. Uma fêmea ornitorrinco adulta. Essa foi uma noite de sucesso para os pesquisadores. No ponto seguinte, a outra fêmea presa nas redes, as patas palmípedes agarradas à aparente segurança da malha verde. A falta de conhecimento sobre o ornitorrinco levou a bióloga conservacionista Melody Serene e o cientista Jeff Williams a fundarem o Australian Platypus Conservancy, uma organização não lucrativa para estudar e pesquisar a ecologia do ornitorrinco. Eles também trabalham em cooperação com veterinários da vida selvagem para tratar da saúde e da genética dos ornitorrincos. Olhem para ela, está na muda. Uau. Olhem só. Será interessante descobrir se já foi capturado ou não. Não, ela não tem a pastilha, então deve ser nova. Quando um ornitorrinco capturado dá entrada no Instituto de Conservação, um rigoroso exame realizado pelo veterinário-chefe Ted Donnellan. O primeiro procedimento é verificar se o ornitorrinco já foi capturado antes. Uma micropastilha é implantada em cada animal antes de ser solto de novo no rio. Neste caso, ela é uma novata. Para permitir um exame minucioso no ornitorrinco, um leve anestésico é administrado através de uma máscara especial, colocada no bico do animal. Em seguida, fazem os exames de sangue, urina e fezes. Eles são pesados e medidos, e procede-se a um exame clínico geral. São 17. Você não acha que aquilo ali dos dois lados Sim. são cortes? Ela tem uma plaqueta. E está perdendo pelo intensamente. Esta é uma das primeiras que tentamos tatuar para poder identificar. Podemos ver que ela é a P5. O nosso problema era que alguns são completamente escuros por baixo, portanto, não era uma forma viável nem prática de identificação. Então, adotamos as micropastilhas. Ela está começando a mexer os olhos e prestes a acordar. O ornitorrinco é metade do tamanho de um gato doméstico, com o macho médio pesando em torno de 2 quilos e medindo cerca de 50 centímetros de comprimento. A fêmea é menor, medindo em média 45 centímetros e pesando em torno de 1 quilo. Uma das características mais extraordinárias do ornitorrinco é o seu bico. Lustroso e borrachudo na aparência, é na verdade pele endurecida, um fator essencial em vista do tratamento duro que recebe fuçando por alimento nos leitos dos rios. O bico do ornitorrinco é muito mais que apenas uma decoração facial. A superfície é recoberta por milhares de poros sensíveis que reagem aos impulsos produzidos por outras criaturas subaquáticas. O ornitorrinco fecha os olhos e ouvidos quando mergulha em busca de alimento. Ao jogar a cabeça de um lado para o outro, ele capta leves sinais do campo elétrico gerado pela atividade de sua presa. Uma vez detectado, ele parte em direção ao movimento, balançando o bico a esmo até estabelecer contato. A dieta do ornitorrinco consiste de uma grande variedade de invertebrados de água doce, incluindo o camarão e o mini lagostim da Austrália. O lagostim frequentemente duela com sua própria espécie pela supremacia. Em alguns casos, é um exercício de futilidade.
Mas a batalha não é sempre tão unilateral. O lagostim conhece as manhas do ornitorrinco e tira proveito da cegueira subaquática do inimigo. O ornitorrinco come o equivalente a 30% do seu peso num período de 24 horas. Criatura noturna, ele mergulha em busca de alimento, vasculhando os escuros leitos lodosos do rio antes de retornar à superfície para consumir a presa. As bases serrilhadas das mandíbulas superior e inferior do animal trituram o alimento para ser engolido. Ornitorrincos jovens têm dentes desde que emergem dos ninhos das tocas e começam a se alimentar de sólidos. Aos poucos, as bases serrilhadas dos adultos substituem os dentes. Os ornitorrincos têm estes sulcos aqui ao longo da parte de baixo que coincidem com os de cima. Aqui atrás eles têm placas que esmagam em cima e embaixo. Não possuem dentes comuns, apenas quando são muito jovens. Aqui no centro é a língua, uma língua muito pequena e rudimentar. Na mandíbula superior ficam as aberturas internas das narinas, que são estas aqui. Não devemos esquecer que o ornitorrinco respira ar. Em geral, tudo o que se consegue ver do mergulho de um ornitorrinco em seu ambiente é a água salpicada que esse esquivo animal levanta. Apesar de preferir as profundezas, só consegue permanecer debaixo d'água por alguns minutos sem se afogar. Menos ainda quando coletando alimento. Bolsas localizadas nas bochechas armazenam os alimentos à medida que são coletados. Uma camada de sulcos na mandíbula inferior filtra a água e ajuda o ornitorrinco a segurar sua presa. Uma língua pequena ao fundo da boca ajuda a conduzir o alimento para dentro das bolsas. Limpando as bolsas localizadas nas bochechas, encontramos um material de aspecto sujo, que encaminhamos a um bom entomologista, que, após examiná-lo no microscópio, nos dará uma ideia do tipo de pequenos animais dos quais o ornitorrinco se alimenta. Uma vez de volta à superfície, suas narinas se posicionam para respirar enquanto o corpo permanece abaixo da linha d'água. Ninguém sabe a função da extensão do bico, o escudo entre os olhos do animal. Os tufos brancos de pelo em frente aos olhos do ornitorrinco criam a falsa impressão de que estão abertos debaixo d'água. Na verdade, estão fortemente fechados, tornando a sensibilidade do bico ainda mais importante. As orelhas do ornitorrinco, localizadas logo atrás dos olhos no mesmo feixe muscular, também se fecham debaixo d'água. A aurora deste antigo continente representa o lar espiritual do ornitorrinco. Uma variedade de sons, humores e sentidos formam o pano de fundo deste superprotegido tesouro nacional. Mas não foi sempre assim. A pele macia e impermeável do animal servia de agasalho aos primeiros colonizadores que capturavam ornitorrincos em armadilhas para a fabricação de casacos e tapetes. Mais de 70 foram apanhados para fazer esta manta remanescente da história colonial de Queensland. A caça provocou a diminuição dos ornitorrincos nos anos 1800, uma tendência que só se reverteu quando ele tornou-se uma espécie protegida em 1912.
Hoje não existem caçadores, mas o homem continua sendo a principal ameaça para os ornitorrincos. Embora cobras, raposas e animais domésticos representem algum perigo, os ornitorrincos sofrem mais com o lixo produzido pelos humanos. Linhas de pesca, embalagens plásticas e poluentes químicos são causas comuns de morte. O ornitorrinco é apanhado com frequência em redes de pesca que provocam afogamento. Ironicamente, eles parecem possuir alguma resistência a desastres naturais. Enquanto incêndios florestais e enchentes dizimam outras espécies da fauna australiana, o ornitorrinco costuma sobreviver entocando-se debaixo da terra até o fogo passar. Às vezes, enchentes favorecem o ornitorrinco a expandir o tamanho do seu território. Muito poucos ornitorrincos são mantidos em cativeiro devido às dificuldades e ao alto custo de reprodução do seu ambiente. Enquanto alguns chegaram a viver até 17 anos em cativeiro, nenhum zoológico conseguiu manter um programa de reprodução bem-sucedido. Este filme histórico, feito em 1934, registra um ornitorrinco pioneiro. Splash, de 19 meses de idade, foi o primeiro de sua espécie a sobreviver em cativeiro. Viveu apenas um pouco mais de 4 anos no santuário de Hillsville, a leste de Melbourne, onde recebia muitos visitantes. Milhares de turistas vinham à pequena reserva natural ávidos para ver pela primeira vez essa estranha criatura. Há registros de apenas uma reprodução bem-sucedida em cativeiro. Nos idos de 1944, o diretor do santuário de Hillsville, David Flay, criou um ornitorrinco rechonchudinho chamado Cory. Cory, na mesma hora, tornou-se um astro naqueles anos sombrios da guerra e sua radiofoto foi transmitida para o mundo todo, mas não ficou com a fama sozinho. Seus pais, Jack e Jill, eram ambos mansos o bastante para comerem das mãos e por isso eram muito requisitados para fotografias. Embora o tempo máximo de vida registrado de um ornitorrinco em ambiente selvagem seja de 13 anos, a maioria morre muito mais jovem. O índice de mortalidade dos machos é elevado devido às lutas no período de reprodução. O ornitorrinco macho tem um esporão altamente venenoso na parte interior de cada perna traseira que ele usa ao ser atacado ou quando enfrenta outros machos por um território de acasalamento. Os ornitorrincos em cativeiro costumam se envolver em combates mortais. Há relatos de que até cães morreram dos efeitos do veneno. Quando o ornitorrinco era procurado por sua pele, os caçadores atiravam do lado do animal para não estragar seu casaco grosso e viçoso. Em seguida, cabia aos cães retirarem o ornitorrinco da água. Ele dificilmente se entregava sem uma luta e mesmo atordoado esporeava os cães de caça como derradeira represália. O esporão tem cerca de 1,5 cm de comprimento. O dos machos jovens tem um revestimento externo, espinhudo, que vai se desfazendo à medida que o animal cresce. As jovens fêmeas têm esporões menores que se formam durante os primeiros 12 meses de vida. É através dos esporões que os cientistas envolvidos com o ornitorrinco determinam o sexo e a idade do animal. Outra curiosidade sobre a estrutura biológica do ornitorrinco é o orifício único para reprodução e excreção. O pênis, um órgão de 2 cabeças raramente visto pelos biólogos especializados em vida selvagem, fica oculto entre dobras da pele. O ornitorrinco é considerado um monotremo. As únicas outras criaturas dessa mesma ordem animal são as 2 espécies de equidna, uma espinhenta, também conhecida como equidna, comum a toda a Austrália, e a outra vive nas terras altas de Papua, Nova Guiné.
Uma equidna fêmea choca seus ovos numa bolsa que se forma na época da reprodução. Quando os filhotes começam a desenvolver a espinha, são desalojados para ir procurar seu próprio alimento e emergem brincalhões e barulhentos. Um jovem ornitorrinco permanece no aconchego do ninho por cerca de 4 meses. Sinto-me intensamente privilegiada por estudar um dos mais incríveis e singulares animais do mundo. Ainda falta aprender tanto sobre o animal, apesar do fato dele ser mundialmente reconhecido como sendo, eu suponho, o principal animal da Austrália. Há muito que se aprender, particularmente sobre sua ecologia e comportamento no meio selvagem. Eu quero descobrir alguns dos seus mistérios e também alguns dos seus segredos. O período mais ativo do ornitorrinco é a noite. Enquanto o resto da Austrália dorme, uma verdadeira algazarra acontece sobre o rio Plenty quando a população de ornitorrincos se ocupa dos seus afazeres noturnos. É provável que os ancestrais do ornitorrinco nadassem em torno das patas dos dinossauros nas águas pré-históricas e não apenas na Austrália. Dentes fossilizados de ornitorrinco foram encontrados na Argentina, indicando que o mamífero viveu na América do Sul há 60 milhões de anos. Isso foi quando as duas porções de terra eram ligadas, formando o sul do supercontinente chamado Gondwanaland. É um animal resistente e versátil que se adapta às mudanças e é capaz de lidar com uma gama enorme de circunstâncias. O ornitorrinco é encontrado apenas no leste da Austrália, tanto no continente como na Tasmânia, e dentro dessa faixa em muitos tipos diferentes de habitats. É encontrado em ribeirões, em pequenos riachos, no alto, na parte alpina, onde esfria bastante no inverno. É encontrado nas baixadas, em lagos lodosos e lugares assim. Comem uma grande variedade de alimentos. Eles comem inúmeros pequenos invertebrados e coisas assim. E provavelmente são capazes de manter uma dieta bastante variada, dependendo da disponibilidade das diferentes regiões. Então, esses aspectos do seu comportamento, sem dúvida, ajudaram-no a sobreviver ao longo dos tempos. A habilidade de nadar do ornitorrinco também contribuiu para a sua longa sobrevivência. Sua adaptabilidade à água dá ao animal uma vantagem adicional sobre outros mamíferos. Embora a maioria dos ornitorrincos passe a vida mergulhado em 3 metros de água, animais órfãos ou desalojados já foram encontrados ocasionalmente vagando em terra, perdidos ou desorientados. Mas preferem não ter que andar. Suas pernas posteriores estendem-se horizontalmente, obrigando-os a um andar arrastado como o de um lagarto. O esqueleto do ornitorrinco é concebido para suportar as atividades do animal, basicamente nadar, caminhar e escavar. Embora a estrutura óssea tenha características tanto de répteis como de mamíferos, é aerodinâmica e pesada para sustentar grandes músculos frontais. Acredita-se que o motivo pelo qual o ornitorrinco usa apenas as patas dianteiras está relacionado ao fato de ele ser um monotremo, tendo uma estrutura óssea muito incomum comparada conosco e com muitos outros mamíferos, e, em particular, um tipo de encaixe diferente no ombro. Tem um conjunto diferente de ossos na região do ombro mais parecido com o dos répteis, dos lagartos, do que de outros mamíferos.
E a constituição do ombro é que faz com que o ornitorrinco tenha um andar arrastado. Suas pernas são voltadas para os lados do corpo quando em terra. Não é tão bom em terra comparado a muitos dos outros mamíferos, mas possui um conjunto de ligamentos incrivelmente fortes entre a musculatura e os ossos do corpo. Suas pernas dianteiras são muito poderosas. Isso significa que o ornitorrinco sobreviveu tanto tempo não apesar de ter essas estruturas arcaicas, mas justamente por causa delas. Compartilhar o habitat não é nenhuma novidade para o ornitorrinco. Logo adiante, do outro lado da colina, um grupo de cangurus se dedica aos cuidados matinais. Eles observam enquanto um bando de cacatuas de crista amarela quebra o silêncio da manhã com gritos estridentes. Em seguida, se dispersam de forma ordeira. O rato do banhado nativo da Austrália é o que mais tem em comum com o ornitorrinco em termos de ecologia. Este mamífero carnívoro costuma usar a mesma toca que o ornitorrinco, embora não ao mesmo tempo. Quando nadando, são muitas vezes confundidos. Ambos competem por alimento e são considerados os principais predadores dos rios australianos. Mas enquanto que os formidáveis dentes do rato do banhado podem apanhar peixes e pássaros 3 vezes o seu tamanho, o ornitorrinco é limitado pelo fato de não possuir dentes, apenas placas trituradoras que ajudam a processar os alimentos. Os ratos do banhado têm uma cabeça longa e achatada com narinas na ponta do focinho e olhos bem no alto, de modo que possam ver e respirar enquanto nadam. O crânio achatado do rato é suficientemente pequeno para se enfiar sob saliências e pedras em busca de comida. Tal qual o ornitorrinco, os ratos do banhado são criaturas noturnas que compartilham o habitat da sua contraparte com bico de pato, escavando tocas nas margens e fazendo ninhos em troncos ocos. Numa terra quase tão antiga quanto o próprio planeta, o ornitorrinco também se desenvolveu ao longo dos tempos. Há 5 milhões de anos, evidências fósseis comprovam que o ornitorrinco já foi várias vezes maior que a espécie moderna. Naquela época tinha dentes e era apenas semi-aquático. Mais de 100 milhões de anos antes, um ancestral do ornitorrinco deixou uma mandíbula de 3 dentes que foi descoberta entre sedimentos por cientistas nos anos 80. É o mais antigo fóssil mamífero já encontrado na Austrália. Poucos países passaram por tamanhas transformações geológicas quanto a Austrália. A visão popular do continente é uma região central avermelhada com ranhuras e deserto ondulante. Este não é o caso do exuberante Sudeste, um lugar onde o grande eucalipto existe há 30 milhões de anos, onde montanhas e águas se desenvolveram para oferecer ao ornitorrinco seu solitário habitat. A caçada desta noite capturou uma velha amiga, uma plácida fêmea carinhosamente conhecida como chanfrada. Suas patas dianteiras estão em bom estado. Não há sinais de nenhum vírus ou de cicatrizes. Ela tem estado cavando. Suas unhas estão um pouco gastas. Chanfrada vive na região de Jacks Creek e parece conformada com seus exames de saúde rotineiros. Nós
Nós a chamamos de chanfrada, pelo fato dela ter perdido uma grande parte do escudo dorsal do seu bico. Não sabemos o que aconteceu com ela. Há muito tempo, ela pode ter tido uma briga com um grande lagostim ou com um pitu, ou ela pode ter se chocado contra uma rocha farpada ou algo parecido. Desde então, Chanfrada tornou-se uma velha amiga, porque das últimas 10 vezes que realizamos o trabalho de captura viva aqui, um trabalho de controle, Chanfrada foi apanhada 9 vezes. Ela parece bem familiarizada com o esquema da operação, porque quando a apanhamos, ela vem até a ponta da rede e fica aguardando que nós a soltemos. Nós a colocamos num saco seco de tecido comum e a levamos para exame de suas condições, verificar seu teor de gordura e coisas assim. Outra cara conhecida é o 007, um agitado macho adulto que ainda precisa se adaptar a esta rotineira invasão de privacidade. 007 foi um dos primeiros animais que apanhamos e na primeira vez em que foi retirado da rede, fez de tudo, não apenas para morder, mas também para enfiar o esporão na pessoa que estava lidando com ele. Um bocado de veneno esguichou do seu esporão naquela ocasião. Desde então, novamente em 10 vezes em que colocamos redes para apanhar ornitorrincos, o 007 foi apanhado em 4 ocasiões. Portanto, ele tem nos proporcionado muita informação sobre o ornitorrinco macho. E fico feliz em poder dizer que, à medida em que ele passou a nos conhecer melhor, ele também ficou bem mais calmo. A principal preocupação do 007 no momento são os parasitas que se agarram às suas pernas traseiras, um legado do capim e do junco das margens do rio. Um carrapato especial que só dá em ornitorrinco e que prevalece especificamente nas pernas traseiras tenta se manter agarrado. É o único lugar que o ornitorrinco não alcança quando coça. Terminado o exame, 007 é devolvido ao Jacks Creek. Ele é do tipo solitário e passa pouco tempo junto a outros animais. Os ornitorrincos convivem numa extensa rede social. Eles têm vizinhos e seus territórios no meio selvagem se sobrepõem. Embora machos e fêmeas usem as tocas para descansar, a estrutura da cova do ninho é bem mais complexa. As tocas para dormir ou pousar são curtas, raramente ultrapassam 3 metros, enquanto que uma toca para procriação pode ter até 30 metros. A ornitorrinco fêmea escava seu ninho 50 centímetros abaixo da superfície do solo com várias câmaras comunicantes. Por fim, ela os forra com folhas molhadas para manter o ar úmido e evitar que os ovos de casca fina ressequem. As tocas-ninhos em geral ficam localizadas mais ao alto nas margens do que as covas para dormir, para o caso de enchentes. Costumam ser construídas em torno de raízes de árvore para ajudar a segurar o solo e evitar que desabe. A ornitorrinco fêmea escava várias entradas quando constrói sua cova para permitir a circulação do ar. Antes de entrar na toca, a ornitorrinco cuidadosamente remove a água do pelo com suas garras. Em seguida, entra pelo túnel adentro a cerca da largura do punho de um homem. Se tiver filhotes no ninho, ela vai parando a cada poucos metros para bloquear a passagem atrás de si com terra. Espera com isso frustrar predadores e ajudar a reter o calor gerado pelo seu corpo. Nos idos de 1940, nossa primeira noção sobre a estrutura de uma toca de ornitorrinco veio através do naturalista David Flay, diretor do Santuário de Hillsville, uma das principais reservas de fauna da Austrália. Suas descobertas foram amplamente divulgadas pelos cinejornais da época. O corte feito na margem revelou o solo liso de uma rampa modelada por um corpo de ornitorrinco e agora era possível sentir um cheiro de mofo, um odor azedo típico de macho. A cada passo da escavação, o Sr. Flay cuidadosamente tateava o interior, até que, subitamente, alguma coisa se moveu e ouviram um leve rosnado. Ouçam! Poucas pessoas no mundo já ouviram um rosnado de protesto de um ornitorrinco. O Sr. Flay o pegou antes que pudesse escapar e todos puderam admirar seu pelo macio e lidaram com ele com cuidado para evitar serem espetados pelos esporões das pernas traseiras. .007 saboreia a liberdade recuperada, mas ele ainda está um pouco cauteloso para não ser pego novamente. Encontra um lugar seguro sob uma saliência rochosa e calcula seu próximo passo.
Irá levar algum tempo antes que volte a se enroscar de novo naquelas redes verdes. Ficará alerta durante vários dias, avaliando cuidadosamente com seu bico qualquer objeto alheio e atento a ruídos estranhos. Mas, por fim, acabará esquecendo. As patas dianteiras do ornitorrinco servem a duas finalidades, nadar e escavar. Uma membrana parecida feita de couro estende-se para além das unhas, servindo de remo para impulsionar o animal na água à medida que ele alterna as braçadas. No retorno da braçada, a membrana se recolhe sob a pata, revelando poderosas garras escavadoras. Mamíferos semiaquáticos, tais como lontras, castores e ratos do banhado, usam as quatro patas ao nadar. O ornitorrinco, por sua vez, usa apenas as patas traseiras, arrastando-as atrás de si para manobrar através da água. A função mais importante da pata traseira com a membrana parcial é coçar. A pata traseira tem esta linda borda felpuda aqui. É mais utilizada como leme do que como pedal. Tem uma porção pequena de membrana, mas não muita, e eles usam estas garras para se pentear. Esta pata traseira aqui é usada para coçar. O ornitorrinco devota muito do seu tempo à aparência, alisando seu pelo grosso e impermeável a cada oportunidade. Uma camada interior de pelos finos aprisiona uma almofada de ar sob a camada do pelo externo. Isso proporciona um nível de impermeabilidade que mantém o ornitorrinco aquecido mesmo em águas geladas. Ele tem um dos casacos mais grossos entre todos os animais, incluindo a lontra do rio e o urso polar. O mesmo pelo grosso que mantém o ornitorrinco aquecido durante horas na água também provoca seu superaquecimento quando está ativo em terra. Mas a fadiga provocada por calor não é comum, porque o animal vive em geral dentro da água ou da toca. O pelo do ornitorrinco é a coisa mais extraordinária. Eles passam normalmente entre 12 e 14 horas por noite se alimentando na água e, em alguns casos, são encontrados até nas regiões alpinas da Austrália. Então, chegam a passar a noite toda dentro de uma água que é congelante. E estes animais tão pequenos conseguem manter a temperatura do corpo. Podem manter-se aquecidos imersos na água durante esse longo período de tempo, devido ao seu incrível casaco. Num único milímetro quadrado do ornitorrinco, que equivale ao tamanho de uma cabeça de alfinete, deve haver entre 600 a 900 pelos individuais. Como outros mamíferos, o ornitorrinco troca de pelo uma vez por ano, em geral na primavera. O casaco velho se desprende e cresce um novo durante o verão. Esta fêmea, chamada Threadbare pela equipe de pesquisa, pesa um pouco menos de 1,4 kg e mede 40 centímetros, a média para fêmeas jovens. Os machos tendem a ser mais pesados e mais compridos. O maior ornitorrinco já encontrado tinha 60 centímetros de comprimento e pesava mais de 2,2 kg. Podemos ver uma pequena cicatriz aqui. Ela deve ter passado sobre uma rocha farpada em alguma época da vida. A cauda achatada e cerdosa do ornitorrinco tem inúmeras utilidades. Curvando a cauda debaixo do corpo, a fêmea pode carregar folhas e capim para sua toca para fazer o ninho. Mais tarde, ela irá envolver a cauda em torno dos ovos para mantê-los aquecidos e protegidos. A cauda também serve para armazenar gordura. Cerca de metade das reservas de gordura do ornitorrinco são armazenadas na cauda, permitindo aos biólogos determinar as condições físicas do animal. Um ornitorrinco saudável tem a cauda grossa, cujas laterais não podem ser unidas. Um ornitorrinco mal nutrido tem uma cauda fina como uma correia. Uma cauda grossa permite que ele sobreviva no inverno, proporcionando-lhe alimentação extra para suportar o frio.
A parte inferior da cauda é muitas vezes áspera e encaroçada, em virtude de ser arrastada através de rochas farpadas quando em busca de alimento. Às vezes, a cauda felpuda de uma fêmea apresenta falhas, o que indica que ela andou usando a cauda como pá para retirar terra da toca. Ao nadar, a cauda é utilizada como estabilizador. Juntamente com as duas espécies de equidna, o ornitorrinco é o único mamífero ovíparo do mundo. As fêmeas procriam entre agosto e outubro e botam até 3 ovos de casca fina do tamanho de uvas. Acredita-se que o ornitorrinco choca seus ovos sob o estômago e a cauda enrolada durante 10 dias. As glândulas mamárias da fêmea, normalmente de 1 centímetro de comprimento, estendem-se no auge da lactação ao longo de todo o comprimento da barriga. A ornitorrinco não possui tetas e os filhotes cegos mamam um leite rico em ferro nos poros da barriga da mãe. De 3 a 4 meses depois que os ovos foram chocados, as glândulas voltam ao tamanho normal. É por essa época que os jovens ornitorrincos mantidos pelo leite materno deixam a toca para procurar seu próprio alimento. É um período em que os jovens ficam particularmente vulneráveis. Expostos aos elementos e predadores famintos, 80% morrem antes de completar 6 meses de idade. O ornitorrinco macho tem pouca vocação paternal. No entanto, novas pesquisas demonstram que os machos adultos ocasionalmente compartilham uma toca com um macho mais jovem. Isso sugere uma relação pai e filho forjada antes do filho atingir a idade madura. Muito pouco se sabe sobre os hábitos de acasalamento do ornitorrinco no meio selvagem. Mas um filme raro feito no Santuário de Hillsville mostra uma longa sessão de carícias antes do acasalamento. O que vemos aqui é o macho tentando encontrar a posição adequada para acasalar, mas a fêmea provavelmente ainda não atingiu o cio. Então, embora ele esteja contente de estar com o macho, ele quer acasalar e ela ainda não. Podemos então vê-la querendo subir a rampa e ele tentando encontrar uma boa posição para acasalar. O macho tende a vagar na superfície em certos estágios, como agora. Tem uma atitude de patrulhamento. Ele fica patrulhando em frente à rampa para impedi-la de sair. Quando isso acontecia e ela queria sair, ocasionalmente ela quase se atirava contra o macho. Ela trombava direto contra ele. Essa é a sua melhor defesa. É isso que ele está fazendo agora. O tratador de ornitorrinco, Les Fisk, passa muito tempo à procura de tocas próximas da linha da água no Badger Creek. Ele afirma que compatibilidade é essencial para a reprodução, uma teoria derivada do seu estudo do comportamento do animal utilizando câmeras com lentes infravermelhas montadas em tanques com comunicação. No tanque número 3 houve uma troca de corações. Aqui nós a vemos bem mais receptiva às suas abordagens. Veremos ele segurando a cauda um do outro. Ele irá segurar a cauda dela na sua boca. Eles nadam em círculos. Em seguida, a fêmea agarra a cauda do macho e os dois vão nadar em círculos, segurando a cauda um do outro na boca. O que estamos vendo aqui, a todo instante iremos ver um clarão branco. Isso é o seu baixo ventre, seus pelos, bem ali. O pelo do baixo ventre é bem mais claro. Ele está tentando ficar de cabeça para baixo e debaixo dela. Estes dois estão juntos desde 1990, portanto, há grandes esperanças de que procriarão com sucesso. Seria a segunda vez em mais de 50 anos.
De um dos mais primitivos mamíferos do mundo, o ornitorrinco evoluiu para se tornar uma criatura altamente sofisticada, em fina sintonia com seu meio ambiente. Mas é um ambiente específico que precisa ser preservado. Hoje, muitos ornitorrincos vivem em riachos e canais de áreas metropolitanas, áreas que seus antecessores habitaram muito antes do desenvolvimento urbano. O subúrbio é um dos habitats dos ornitorrincos que está encolhendo. Sua sobrevivência depende de rios e correntes limpas, não poluídas. Leis protegem o ornitorrinco da destruição proposital, mas uma comunidade indiferente é uma ameaça ainda maior. Esta pequena criatura tímida e extravagante conseguiu sobreviver à dinastia dos dinossauros. Coexistir com o homem poderá ser seu maior desafio. Mais de 70 foram apanhados para fazer esta manta remanescente da história colonial de Queensland. A caça provocou a diminuição dos ornitorrincos nos anos 1800, uma tendência que só se reverteu quando ele tornou-se uma espécie protegida em 1912. Hoje não existem caçadores, mas o homem continua sendo a principal ameaça para os ornitorrincos. Embora cobras, raposas e animais domésticos representem algum perigo, os ornitorrincos sofrem mais com o lixo produzido pelos humanos. Linhas de pesca, embalagens plásticas e poluentes químicos são causas comuns de morte. O ornitorrinco é apanhado com frequência em redes de pesca que provocam afogamento. Ironicamente, eles parecem possuir alguma resistência a desastres naturais. Enquanto incêndios florestais e enchentes dizimam outras espécies da fauna australiana, o ornitorrinco costuma sobreviver entocando-se debaixo da terra até o fogo passar. Às vezes, enchentes favorecem o ornitorrinco a expandir o tamanho do seu território. Muito poucos ornitorrincos são mantidos em cativeiro devido às dificuldades e ao alto custo de reprodução do seu ambiente. Enquanto alguns chegaram a viver até 17 anos em cativeiro, nenhum zoológico conseguiu manter um programa de reprodução bem-sucedido. Este filme histórico, feito em 1934, registra um ornitorrinco pioneiro. Splash, de 19 meses de idade, foi o primeiro de sua espécie a sobreviver em cativeiro. Viveu apenas um pouco mais de 4 anos no santuário de Hillsville, a leste de Melbourne, onde recebia muitos visitantes. Milhares de turistas vinham à pequena reserva natural ávidos para ver pela primeira vez essa estranha criatura. Há registros de apenas uma reprodução bem-sucedida em cativeiro. Nos idos de 1944, o diretor do santuário de Hillsville, David Flay, criou um ornitorrinco rechonchudinho chamado Cory. Cory, na mesma hora, tornou-se um astro naqueles anos sombrios da guerra e sua radiofoto foi transmitida para o mundo todo, mas não ficou com a fama sozinho. Seus pais, Jack e Jill, eram ambos mansos o bastante para comerem das mãos e por isso eram muito requisitados para fotografias. Embora o tempo máximo de vida registrado de um ornitorrinco em ambiente selvagem seja de 13 anos, a maioria morre muito mais jovem. Uma cauda grossa permite que ele sobreviva no inverno, proporcionando-lhe alimentação extra para suportar o frio. A parte inferior da cauda é muitas vezes áspera e encaroçada, em virtude de ser arrastada através de rochas farpadas quando em busca de alimento. Às vezes, a cauda felpuda de uma fêmea apresenta falhas, o que indica que ela andou usando a cauda como pá para retirar terra da toca. Ao nadar, a cauda é utilizada como estabilizador.
Juntamente com as duas espécies de equidna, o ornitorrinco é o único mamífero ovíparo do mundo. As fêmeas procriam entre agosto e outubro e botam até 3 ovos de casca fina do tamanho de uvas. Acredita-se que o ornitorrinco choca seus ovos sob o estômago e a cauda enrolada durante 10 dias. As glândulas mamárias da fêmea, normalmente de 1 centímetro de comprimento, estendem-se no auge da lactação ao longo de todo o comprimento da barriga. A ornitorrinco não possui tetas e os filhotes cegos mamam um leite rico em ferro nos poros da barriga da mãe. De 3 a 4 meses depois que os ovos foram chocados, as glândulas voltam ao tamanho normal. É por essa época que os jovens ornitorrincos mantidos pelo leite materno deixam a toca para procurar seu próprio alimento. É um período em que os jovens ficam particularmente vulneráveis. Expostos aos elementos e predadores famintos, 80% morrem antes de completar 6 meses de idade. O ornitorrinco macho tem pouca vocação paternal. No entanto, novas pesquisas demonstram que os machos adultos ocasionalmente compartilham uma toca com um macho mais jovem. Isso sugere uma relação pai e filho forjada antes do filho atingir a idade madura. Muito pouco se sabe sobre os hábitos de acasalamento do ornitorrinco no meio selvagem, mas um filme raro feito no santuário. Eles têm vizinhos e seus territórios no meio selvagem se sobrepõem. Embora machos e fêmeas usem as tocas para descansar, a estrutura da cova do ninho é bem mais complexa. As tocas para dormir ou pousar são curtas, raramente ultrapassam 3 metros, enquanto que uma toca para procriação pode ter até 30 metros. A ornitorrinco fêmea escava seu ninho 50 centímetros abaixo da superfície do solo com várias câmaras comunicantes. Por fim, ela os forra com folhas molhadas para manter o ar úmido e evitar que os ovos de casca fina ressequem. As tocas-ninhos em geral ficam localizadas mais ao alto nas margens do que as covas para dormir, para o caso de enchentes. Costumam ser construídas em torno de raízes de árvore para ajudar a segurar o solo e evitar que desabe. A ornitorrinco fêmea escava várias entradas quando constrói sua cova para permitir a circulação do ar. Antes de entrar na toca, a ornitorrinco cuidadosamente remove a água do pelo com suas garras. Em seguida, entra pelo túnel adentro a cerca da largura do punho de um homem. Se tiver filhotes no ninho, ela vai parando a cada poucos metros para bloquear a passagem atrás de si com terra. Espera com isso frustrar predadores e ajudar a reter o calor gerado pelo seu corpo. Nos idos de 1940, nossa primeira noção sobre a estrutura de uma toca de ornitorrinco veio através do naturalista David Flay, diretor do Santuário de Hillsville, uma das principais reservas de fauna da Austrália. Suas descobertas foram amplamente divulgadas pelos cinejornais da época. O corte feito na margem revelou o solo liso de uma rampa modelada por um corpo de ornitorrinco e agora era possível sentir um cheiro de mofo, um odor azedo típico de macho. A cada passo da escavação, o Sr. Flay cuidadosamente tateava o interior, até que, subitamente, alguma coisa se moveu e ouviram um leve rosnado. Ouçam! Poucas pessoas no mundo já ouviram um rosnado de protesto de um ornitorrinco. O Sr. Flay o pegou antes que pudesse escapar e todos puderam admirar seu pelo macio e lidaram com ele com cuidado para evitar serem espetados pelos esporões das pernas traseiras. .007 saboreia a liberdade recuperada, mas ele ainda está um pouco cauteloso para não ser pego novamente. Encontra um lugar seguro sob uma saliência rochosa e calcula seu próximo passo. Irá levar algum tempo antes que volte a se enroscar de novo naquelas redes verdes.
Ficará alerta durante vários dias, avaliando cuidadosamente com seu bico qualquer objeto alheio e atento a ruídos estranhos. Mas, por fim, acabará esquecendo. Do que de outros mamíferos. E a constituição do ombro é que faz com que o ornitorrinco tenha um andar arrastado. Suas pernas são voltadas para os lados do corpo quando em terra. Não é tão bom em terra comparado a muitos dos outros mamíferos, mas possui um conjunto de ligamentos incrivelmente fortes entre a musculatura e os ossos do corpo. Suas pernas dianteiras são muito poderosas. Isso significa que o ornitorrinco sobreviveu tanto tempo não apesar de ter essas estruturas arcaicas, mas justamente por causa delas. Compartilhar o habitat não é nenhuma novidade para o ornitorrinco. Logo adiante, do outro lado da colina, um grupo de cangurus se dedica aos cuidados matinais. Eles observam enquanto um bando de cacatuas de crista amarela quebra o silêncio da manhã com gritos estridentes. Em seguida, se dispersam de forma ordeira. O rato do banhado nativo da Austrália é o que mais tem em comum com o ornitorrinco em termos de ecologia. Este mamífero carnívoro costuma usar a mesma toca que o ornitorrinco, embora não ao mesmo tempo. Quando nadando, são muitas vezes confundidos. Ambos competem por alimento e são considerados os principais predadores dos rios australianos. Mas enquanto que os formidáveis dentes do rato do banhado podem apanhar peixes e pássaros 3 vezes o seu tamanho, o ornitorrinco é limitado pelo fato de não possuir dentes, apenas placas trituradoras que ajudam a processar os alimentos. Os ratos do banhado têm uma cabeça longa e achatada com narinas na ponta do focinho e olhos bem no alto, de modo que possam ver e respirar enquanto nadam. O crânio achatado do rato é suficientemente pequeno para se enfiar sob saliências e pedras em busca de comida. Tal qual o ornitorrinco, os ratos do banhado são criaturas noturnas que compartilham o habitat da sua contraparte com bico de pato, escavando tocas nas margens e fazendo ninhos em troncos ocos. Numa terra quase tão antiga quanto o próprio planeta, o ornitorrinco. Ele é do tipo solitário e passa pouco tempo junto a outros animais. Os ornitorrincos convivem numa extensa rede social. Eles têm vizinhos e seus territórios no meio selvagem se sobrepõem. Embora machos e fêmeas usem as tocas para descansar, a estrutura da cova do ninho é bem mais complexa. As tocas para dormir ou pousar são curtas, raramente ultrapassam 3 metros, enquanto que uma toca para procriação pode ter até 30 metros. A ornitorrinco fêmea escava seu ninho 50 centímetros abaixo da superfície do solo com várias câmaras comunicantes. Por fim, ela os forra com folhas molhadas para manter o ar úmido e evitar que os ovos de casca fina ressequem. As tocas-ninhos em geral ficam localizadas mais ao alto nas margens do que as covas para dormir, para o caso de enchentes. Costumam ser construídas em torno de raízes de árvore para ajudar a segurar o solo e evitar que desabe. A ornitorrinco fêmea escava várias entradas quando constrói sua cova para permitir a circulação do ar. Antes de entrar na toca, a ornitorrinco cuidadosamente remove a água do pelo com suas garras. Em seguida, entra pelo túnel adentro a cerca da largura do punho de um homem. Se tiver filhotes no ninho, ela vai parando a cada poucos metros para bloquear a passagem atrás de si com terra. Espera com isso frustrar predadores e ajudar a reter o calor gerado pelo seu corpo.
Nos idos de 1940, nossa primeira noção sobre a estrutura de uma toca de ornitorrinco veio através do naturalista David Flay, diretor do Santuário de Hillsville, uma das principais reservas de fauna da Austrália. Suas descobertas foram amplamente divulgadas pelos cinejornais da época. O corte feito na margem revelou o solo liso de uma rampa modelada por um corpo de ornitorrinco e agora era possível sentir um cheiro de mofo, um odor azedo típico de macho. A cada passo da escavação, o Sr. Flay cuidadosamente tateava o interior, até que, subitamente, alguma coisa se moveu e ouviram um leve rosnado. Ouçam. Poucas pessoas no mundo já ouviram um rosnado de protesto de um ornitorrinco. O Sr. Flay o pegou antes que pudesse escapar e todos puderam admirar seu pelo macio e lidaram com ele com cuidado para evitar serem espetados pelos esporões das pernas traseiras. .007 saboreia a liberdade recuperada, mas ele ainda está um pouco cauteloso para não ser pego novamente. Encontra um lugar seguro sob uma saliência rochosa e calcula seu próximo passo. Irá levar algum tempo antes que volte a se enroscar de novo naquelas redes verdes. Ficará alerta durante vários dias, avaliando cuidadosamente com seu bico qualquer objeto alheio e atento a ruídos estranhos. Mas, por fim, acabará servir de agasalho aos primeiros colonizadores que capturavam ornitorrincos em armadilhas para a fabricação de casacos e tapetes. Mais de 70 foram apanhados para fazer esta manta remanescente da história colonial de Queensland. A caça provocou a diminuição dos ornitorrincos nos anos 1800, uma tendência que só se reverteu quando ele tornou-se uma espécie protegida em 1912. Hoje não existem caçadores, mas o homem continua sendo a principal ameaça para os ornitorrincos. Embora cobras, raposas e animais domésticos representem algum perigo, os ornitorrincos sofrem mais com o lixo produzido pelos humanos. Linhas de pesca, embalagens plásticas e poluentes químicos são causas comuns de morte. O ornitorrinco é apanhado com frequência em redes de pesca que provocam afogamento. Ironicamente, eles parecem possuir alguma resistência a desastres naturais. Enquanto incêndios florestais e enchentes dizimam outras espécies da fauna australiana, o ornitorrinco costuma sobreviver entocando-se debaixo da terra até o fogo passar. Às vezes, enchentes favorecem o ornitorrinco a expandir o tamanho do seu território. Muito poucos ornitorrincos são mantidos em cativeiro devido às dificuldades e ao alto custo de reprodução do seu ambiente. Enquanto alguns chegaram a viver até 17 anos em cativeiro, nenhum zoológico conseguiu manter um programa de reprodução bem-sucedido. Este filme histórico, feito em 1934, registra um ornitorrinco pioneiro. Splash, de 19 meses de idade, foi o primeiro de sua espécie a sobreviver em cativeiro. Viveu apenas um pouco mais de 4 anos no santuário de Hillsville, a leste de Melbourne, onde recebia muitos visitantes. Milhares de turistas vinham à pequena reserva natural ávidos para ver pela primeira vez essa estranha criatura. Há registros de apenas uma reprodução bem-sucedida em cativeiro. Nos idos de 1944, o diretor do santuário de Hillsville, David Flay, criou um ornitorrinco rechonchudinho chamado Cory. Cory, na mesma hora, tornou-se um astro naqueles anos sombrios da guerra e sua radiofoto foi transmitida para o mundo todo. Mas não ficou com a fama sozinho. Seus pais, Jack e Jill, eram ambos mansos o bastante para comerem das mãos e por isso eram muito requisitados para fotografias. Embora o tempo máximo de vida registrado de um ornitorrinco em ambiente... Eles também trabalham em cooperação com veterinários da vida selvagem para tratar da saúde e da genética dos ornitorrincos. Olhem para ela, está na muda. Uau, uau. Olhem só. Será interessante descobrir se já foi capturado ou não. Não, ela não tem a pastilha, então deve ser nova.
Quando um ornitorrinco capturado dá entrada no Instituto de Conservação, um rigoroso exame é realizado pelo veterinário-chefe Ted Donnellan. O primeiro procedimento é verificar se o ornitorrinco já foi capturado antes. Uma micropastilha é implantada em cada animal antes de ser solto de novo no rio. Neste caso, ela é uma novata. Para permitir um exame minucioso no ornitorrinco, um leve anestésico é administrado através de uma máscara especial, colocada no bico do animal. Em seguida, fazem os exames de sangue, urina e fezes. Eles são pesados e medidos, e procede-se a um exame clínico geral. São 17. Você não acha que aquilo ali dos dois lados Sim. são cortes? Ela tem uma plaqueta. E está perdendo pelo intensamente. Esta é uma das primeiras que tentamos tatuar para poder identificar. Podemos ver que ela é a P5. O nosso problema era que alguns são completamente escuros por baixo, portanto, não era uma forma viável nem prática de identificação. Então, adotamos as micropastilhas. Ela está começando a mexer os olhos e prestes a acordar. O ornitorrinco é metade do tamanho de um gato doméstico, com o macho médio pesando em torno de 2 quilos e medindo cerca de 50 centímetros de comprimento. A fêmea é menor, medindo em média 45 centímetros e pesando em torno de 1 quilo. Uma das características mais extraordinárias do ornitorrinco é o seu bico. Lustroso e borrachudo na aparência, é na verdade pele endurecida, um fator essencial em vista do tratamento duro que recebe fuçando por alimento nos leitos dos rios. O bico do ornitorrinco é muito mais que apenas uma decoração facial. A superfície é recoberta por milhares de poros sensíveis que reagem aos impulsos produzidos por outras criaturas. O ornitorrinco. Um sobrevivente silencioso. Poucas criaturas intrigaram tanto o homem quanto o ornitorrinco com bico de pato. Quando o primeiro espécime chegou à Inglaterra em 1798, foi imediatamente taxado como sendo uma brincadeira. Devia certamente ser uma piada de algum taxidermista, um bico de pato costurado ao corpo de um pequeno mamífero peludo. Afinal de contas, isso já tinha acontecido antes. As chamadas sereias trazidas do Extremo Oriente acabaram sendo cabeças e troncos de macacos costurados a rabos de peixe. A controvérsia sobre o ornitorrinco não parou aí. Além do bico de pato e um corpo peludo, que outro animal é palmípede, bota ovos, mas também amamenta seus filhotes e nada como um peixe? Essas características assombraram os cientistas desde que o primeiro ornitorrinco foi capturado a nordeste de Sydney em 1797. Mesmo hoje, pouco se sabe sobre essa criatura tímida e reservada tão identificada com o continente australiano. Estudos sobre ornitorrincos revelam que são abundantes nos lagos e rios ao longo da costa oriental, desde o Queensland no norte até as regiões mais frias da Tasmânia. As partes oeste e noroeste da Austrália são em geral consideradas secas demais para proporcionar um habitat adequado para o ornitorrinco. Mas parece que houve época em que habitavam todo o continente. Crocodilos de água doce e salgada vivendo nos riachos e rios da região podem ter contribuído para reduzir seu número. É impossível estimar sua população total devido à limitada pesquisa e o caráter reservado do ornitorrinco.
Enquanto a maior parte das pessoas já testemunhou as peripécias daquele outro australiano, poucas tiveram o privilégio de penetrar o mundo particular do ornitorrinco. Este pequeno mamífero, raramente medindo mais de 50 centímetros de comprimento, passa 95% do tempo debaixo d'água ou em tocas. Em razão disso, raramente é avistado, reforçando a teoria popular de que seu número está diminuindo ou que a espécie está ameaçada. Hoje, o ornitorrinco, 9 meses de idade, foi o primeiro de sua espécie a sobreviver em cativeiro. Viveu apenas um pouco mais de 4 anos no santuário de Hillsville, a leste de Melbourne, onde recebia muitos visitantes. Milhares de turistas vinham à pequena reserva natural ávidos para ver pela primeira vez essa estranha criatura. Há registros de apenas uma reprodução bem-sucedida em cativeiro. Nos idos de 1944, o diretor do santuário de Hillsville, David Flay, criou um ornitorrinco rechonchudinho chamado Cory. Cory, na mesma hora, tornou-se um astro naqueles anos sombrios da guerra e sua radiofoto foi transmitida para o mundo todo, mas não ficou com a fama sozinho. Seus pais, Jack e Jill, eram ambos mansos o bastante para comerem das mãos e por isso eram muito requisitados para fotografias. Embora o tempo máximo de vida registrado de um ornitorrinco em ambiente selvagem seja de 13 anos, a maioria morre muito mais jovem. O índice de mortalidade dos machos é elevado devido às lutas no período de reprodução. O ornitorrinco macho tem um esporão altamente venenoso na parte interior de cada perna traseira que ele usa ao ser atacado ou quando enfrenta outros machos por um território de acasalamento. Os ornitorrincos em cativeiro costumam se envolver em combates mortais. Há relatos de que até cães morreram dos efeitos do veneno. Quando o ornitorrinco era procurado por sua pele, os caçadores atiravam do lado do animal para não estragar seu casaco grosso e viçoso. Em seguida, cabia aos cães retirarem o ornitorrinco da água. Ele dificilmente se entregava sem uma luta e mesmo atordoado esporeava os cães de caça como derradeira represália. O esporão tem cerca de 1,5 centímetros de comprimento. O dos machos jovens tem um revestimento externo, espinhudo, que vai se desfazendo à medida que o animal cresce. As jovens fêmeas têm esporões menores que se formam durante os primeiros 12 meses de vida. É através dos esporões que os cientistas envolvidos com o ornitorrinco determinam o sexo e a idade do animal. Outra curiosidade sobre a estrutura biológica do ornitorrinco é o orifício único para reprodução e excreção. O pênis, um órgão de 2 cabeças raramente visto pelos biólogos especializados em vida selvagem, fica oculto entre dobras da pele. O principal animal da Austrália. Há muito que se aprender, particularmente sobre sua ecologia e comportamento no meio selvagem. Eu quero descobrir alguns dos seus mistérios e também alguns dos seus segredos. O período mais ativo do ornitorrinco é a noite. Enquanto o resto da Austrália dorme, uma verdadeira algazarra acontece sobre o rio Plenty quando a população de ornitorrincos se ocupa dos seus afazeres noturnos. É provável que os ancestrais do ornitorrinco nadassem em torno das patas dos dinossauros nas águas pré-históricas e não apenas na Austrália.
Dentes fossilizados de ornitorrinco foram encontrados na Argentina, indicando que o mamífero viveu na América do Sul há 60 milhões de anos. Isso foi quando as duas porções de terra eram ligadas, formando o sul do supercontinente chamado Gondwanaland. É um animal resistente e versátil que se adapta às mudanças e é capaz de lidar com uma gama enorme de circunstâncias. O ornitorrinco é encontrado apenas no leste da Austrália, tanto no continente como na Tasmânia, e dentro dessa faixa em muitos tipos diferentes de habitats. É encontrado em ribeirões, em pequenos riachos, no alto, na parte alpina, onde esfria bastante no inverno. É encontrado nas baixadas, em lagos lodosos e lugares assim. Comem uma grande variedade de alimentos. Eles comem inúmeros pequenos invertebrados e coisas assim. E provavelmente são capazes de manter uma dieta bastante variada, dependendo da disponibilidade das diferentes regiões. Então, esses aspectos do seu comportamento, sem dúvida, ajudaram-no a sobreviver ao longo dos tempos. A habilidade de nadar do ornitorrinco também contribuiu para a sua longa sobrevivência. Sua adaptabilidade à água dá ao animal uma vantagem adicional sobre outros mamíferos. Tais enchentes dizimam outras espécies da fauna australiana. O ornitorrinco costuma sobreviver entocando-se debaixo da terra até o fogo passar. Às vezes, enchentes favorecem o ornitorrinco a expandir o tamanho do seu território. Muito poucos ornitorrincos são mantidos em cativeiro devido às dificuldades e ao alto custo de reprodução do seu ambiente. Enquanto alguns chegaram a viver até 17 anos em cativeiro, nenhum zoológico conseguiu manter um programa de reprodução bem-sucedido. Este filme histórico, feito em 1934, registra um ornitorrinco pioneiro. Splash, de 19 meses de idade, foi o primeiro de sua espécie a sobreviver em cativeiro. Viveu apenas um pouco mais de 4 anos no santuário de Hillsville, a leste de Melbourne, onde recebia muitos visitantes. Milhares de turistas vinham à pequena reserva natural ávidos para ver pela primeira vez essa estranha criatura. Há registros de apenas uma reprodução bem-sucedida em cativeiro. Nos idos de 1944, o diretor do santuário de Hillsville, David Flay, criou um ornitorrinco rechonchudinho chamado Cory. Cory, na mesma hora, tornou-se um astro naqueles anos sombrios da guerra e sua radiofoto foi transmitida para o mundo todo. Mas não ficou com a fama sozinho. Seus pais, Jack e Jill, eram ambos mansos o bastante para comerem das mãos e por isso eram muito requisitados para fotografias. Embora o tempo máximo de vida registrado de um ornitorrinco em ambiente selvagem seja de 13 anos, a maioria morre muito mais jovem. O índice de mortalidade dos machos é elevado devido às lutas no período de reprodução. O ornitorrinco macho tem um esporão altamente venenoso na parte interior de cada perna traseira que ele usa ao ser atacado ou quando enfrenta outros machos por um território de acasalamento. Os ornitorrincos em cativeiro costumam se envolver em combates mortais. Há relatos de que até cães morreram dos efeitos do veneno. Quando o ornitorrinco era procurado por sua pele, os caçadores atiravam do lado do animal para não estragar seu casaco grosso e viçoso. Em seguida, cabia aos cães retirarem o ornitorrinco da água. Ele dificilmente se entregava sem uma luta e mesmo atordoado esporeava os cães de caça como derradeira represália.